Fala galera, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, muito especial para todos vocês. Espero que vocês já tenham bebido aquela água marota, tenham esticado bem os corpos para a gente poder continuar conversando um pouquinho sobre semelhança de triângulo. Para essa aula eu só quero fazer um comentário muito rápido antes de eu começar com o slide com vocês, tá bom? Uma coisa muito interessante, a gente utiliza o raio solar para determinar alturas muito grandes que a gente não consegue, às vezes, fazer com uma medição de uma trena. Por exemplo, o raio solar, quando ele bate em qualquer objeto, ele gera o que eu chamo de uma sombra. E vocês vão perceber que com o auxílio dessa sombra e utilizando o conceito de semelhança de triângulos, eu consigo descobrir alturas que ficaria difícil de eu escalar para medir, como por exemplo a altura de um prédio, tá bom? Então, nessa questão número 2, que eu vou pedir para você copiar ela no seu caderno para eu poder vistar, e você tente refazer ela também depois sem olhar, eu venho com esse conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Tá aí, pessoal, a questão número 2, nossa. Vocês podem observar aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que eu tenho uma caixa d'água. Essa caixa d'água aqui, ela tem uma determinada sombra que o raio solar está mandando para cima dela. E essa sombra aqui, ela está no valor de 2,5. Olha a sombra aqui, ó. E o exercício quer que você determine qual é a altura dessa caixa d'água que ele chamou de X. Para auxiliar nisso, para ter semelhança de triângulo, eu preciso ter dois objetos. E aí o Joãozinho, ele chegou aqui, ó, se posicionou também embaixo do Sol, o Sol jogou o raio solar para cima do Joãozinho, gerou uma sombra de 0,75 e eu sei que a altura do Joãozinho é 1,80 m. Então, com a sombra que o Sol fez na caixa d'água, com a sombra que o Sol fez no Joãozinho e com a altura do Joãozinho, eu consigo descobrir a altura da caixa d'água. Como que eu consigo tal proeza, moçada? Como? Muito fácil, muito simples. Observa comigo que eu tenho dois triângulos e que esses dois triângulos são semelhantes. Professor, como que eu sei que eles são semelhantes? Porque, pessoal, os ângulos são iguais. Repara no triângulo grande que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, no pequeno eu tenho um de 90. No triângulo grande eu tenho um ângulo aqui que chama alfa. E aqui eu tenho um ângulo que chama alfa. Se eu tenho um triângulo com pelo menos dois ângulos iguais, eu posso dizer para você que o triângulo é semelhante, porque o terceiro aqui, com certeza, também será igual, tá? Só para eu conseguir complementar um pouco mais essa aula, vocês já aprenderam aí em anos anteriores que quando eu tenho um triângulo, a soma dos três ângulos são sempre iguais a 180 graus. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse 30 graus, repara comigo que eu teria um ângulo de 90 aqui. Aqui eu teria um ângulo de 30, ó, 90 mais 30 dá 120. Então, quanto que valeria esse terceiro ângulo? Se o primeiro ângulo embaixo, mais o segundo, mais o terceiro tem que ser igual a 180 graus, eu tenho 120. 120 para chegar no 180, está faltando quanto? Conta comigo, ó, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Faltam 60 graus. Certo? Então aqui também seria 60. Eu só aproveitei essa videoaula para fazer essa recordação com vocês, tá bom? Como que eu acho o X? Se os triângulos são semelhantes, o que você faz? Você escolhe um triângulo para começar. Eu vou começar do grande para o pequeno ou do pequeno para o grande. Tanto faz. Na videoaula anterior eu comecei do triângulo grande e fui para o pequeno. Agora eu vou começar do pequeno e vou para o grande para mudar. Se eu começar do pequeno, eu tenho um lado deitado aqui, ó, que vale 0,75. Aí eu vou do pequeno para o grande. Se no pequeno eu olhei o lado que está deitado, no grande eu também vou olhar o lado que está deitado, que é o 2,5. Ó. Isso tudo é igual. Agora vamos para o outro triângulo. Se eu comecei no triângulo pequeno, pessoal, você vai voltar para o triângulo pequeno. Nesse triângulo pequeno, que é o triângulo que está o Joãozinho, eu tenho agora a altura do Joãozinho aqui, que é 1,80. Então, 1,80, que é a altura, é o lado que está em pé.
Agora eu vou lá para o triângulo grande, e esse meu triângulo grande, o lado em pé, vale x. Observem comigo, pessoal, que como eu comecei do triângulo pequeno, e o triângulo pequeno tem duas medidas, que é o 0,75 e o 1,80, olha lá, eles estão em cima, tanto o 0,75 quanto o 1,80. Agora eu vou resolver essa conta aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui em x. Vamos lá, vamos ver. O 0,75 aqui vai multiplicar o meu x e o meu 1,80 vai multiplicar o 2,5. Eu vou fazer primeiro essa continha do 1,80. Deixa eu só dar uma dica para vocês. O zero, quando ele está depois da vírgula, sempre no final, ele não tem valor. Então, ao invés de eu colocar 1,80, eu vou pôr 1,8, tá? Só uma dica, pessoal. Isso daqui é R$ 1,80. Isso daqui continua sendo R$ 1,80, porque o zero não tem valor depois da vírgula. Isso daqui continua sendo R$ 1,80. Quantos zeros eu for colocando, continua sendo R$ 1,80. Para ser R$ 1,08, ele teria que estar assim, tá? Ó, toma cuidado. Isso é R$ 1,08. Muito bem. Então, eu vou multiplicar aqui 1,8 vezes 2,5. Vamos fazer a continha? Eu vou fazer aqui de azul para você, ó. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 5 vezes 1 é 5, mais 4 são 9. Coloco o sinalzinho de mais aqui. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 0. 9 mais 6 é 15, vai 1. 450. Agora, quando vocês estiverem fazendo continha de vezes, que tem vírgula, você conta quantas casas você tem depois da vírgula. Ó. Aqui eu tenho uma, embaixo eu tenho outra. São duas casas. Então, eu tiro duas casas aqui. Ó. Dá 4,50. E, de novo, o que é 4,50? É 4,5. Lembra que o zero não tem valor. Então, eu tenho 0,75 de x é igual a 4,5. Agora, vamos resolver essa continha com vírgula. Eu faço x é igual a 4,5. Como o 0,75 está do lado do x multiplicando, eu passo ele dividindo. E agora eu vou te ajudar a fazer essa continha de divisão aqui, se você já esqueceu, tá? Vem aqui comigo. 4,5 dividido por 0,75. Pessoal, para que você consiga fazer continha de divisão com vírgula, o número de casas depois da vírgula dentro da chave tem que ser o número de casinhas antes da chave. Veja comigo, ó. Aqui dentro da chave eu tenho duas casas depois da vírgula. E antes da chave eu tenho uma casa só. Para que depois fique com duas e antes também fique com duas casinhas depois da vírgula, eu posso completar isso com zero. Olha lá, eu coloco um zero aqui. Então, vai ficar 4,50 e 0,75. Se eu tenho duas casas de cá e duas casas de cá, eu posso cortar a vírgula e eu terei aqui 450 dividido por 75. Toma cuidado, viu, ó, que 0,75 é a mesma coisa que 75. O zero no começo não tem valor. E o zero depois da vírgula no final também não. Agora, vamos calcular aqui, ó. 4 não dá para dividir 75. Vou tentar pegar o 45. 45 também não dá para dividir 75. Então, eu vou para os 450. Vou lá na 75, ó, vou tentar o 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 35 com 2, 37. Não cheguei. Vou tentar o 6. 75 vezes 6. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 7 vezes 6 é 42. 42 somo com 3, 45. Então, o meu resultado aqui, ó, deu 6. Então, quanto que vale o nosso x? Vale 6. Muito bem, pessoal. Eu descobri aqui, ó, a altura dessa caixa d'água, que é de 6 metros, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, compreendido aí essa ideia de semelhança de triângulo quando eles estão na mesma posição. Ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo alfa em cima, ângulo alfa embaixo. É bem fácil estar resolvendo isso. Vamos para a próxima videoaula e fiquem com Deus!